Então, gente, alguns colegas pediram para eu voltar na questão 7, tá? Lá na questão 7, vamos responder a questão 7 de novo. Na questão 7, pergunta o seguinte: quais as dificuldades encontradas no diagnóstico de parasitose intestinal em pacientes com doenças autoimunes? E aí, qual que é essa dificuldade encontrada no diagnóstico de pessoas com doença autoimune? Alguém quer falar? Vocês estão aí falando, né? O problema é o seguinte: pacientes com doenças autoimunes, geralmente são pacientes que são tratados com imunossupressor. O imunossupressor, né, vai fazer com que tenha diminuição da resposta imune. Com isso, os pacientes eles não vão apresentar eosinofilia. E eosinofilia é um indicativo de parasitose ou de alergia. Então, o paciente ele não está com sintoma nenhum de alergia. Ele está com desconforto abdominal, com diarreia, com cólica. E tem eosinofilia. Pronto, fechou. É parasitose. Agora, o que acontece com esses pacientes? Devido ao tratamento deles, né? Devido ao tratamento, eles não nem sempre manifestam essa eosinofilia. Não apresenta esse aumento de eosinófilo, entendeu? Esse que é o problema. E assim, a Tânia complementa aí a resposta, né? Aí o paciente ele não vai ter sinais específicos de infecção. Por quê? Porque o sistema imune dele está debilitado devido ao medicamento. Entendeu, gente, a questão 7? Tranquilo, né? Então, vamos voltar lá para a questão 8, tá? Qual a interferência da imunossupressão na evolução das parasitoses? Então, qual que é a interferência da imunossupressão na evolução das parasitoses? Vocês já tinham falado aí, né? Os imunossupressores, eles inibem a resposta imune. Como eles inibem a resposta imune, eles estão muito associados, né? Pessoas que fazem uso desses medicamentos, está muito associada à ocorrência da hiperinfecção. Por quê? Porque como o medicamento inibe a resposta imune, favorece a autoinfecção interna. Com a autoinfecção interna, aumenta muito a carga parasitária. E aí é quando o paciente vai ter uma hiperinfecção. Entenderam, gente, essa questão número 8? Certo? Sim ou não? Pode passar para a última? Sim, né? Então tá bom. Então vamos lá para a nossa última questão, né? Como prevenir a hiperinfecção? Como prevenir a hiperinfecção? Alguém pode me falar? Nós já comentamos aí no decorrer das aulas. Manter investigação de rotina, tratar o paciente, diagnóstico precoce, tratamento do doente, fazer o acompanhamento clínico, adotar medidas profiláticas, né? Tudo isso são formas de prevenir a hiperinfecção, exatamente, tá? Fazer o acompanhamento clínico, diagnóstico precoce, o tratamento com antiparasitário específico e adotar medidas preventivas também, né? Lavar as mãos, higienizar bem os alimentos, andar sempre calçado, não andar descalço, tudo isso, certo, gente? Tranquilo nas questões aí que eu coloquei para vocês? Sim, né? Agora eu quero abordar alguns pontos que eles falaram especificamente aqui de algumas parasitoses, né?
Então, aqui, eles falaram do Ascaris, Trichuris, que a gente já discutiu bastante sobre Ascaris e Trichuris, né? Eles falaram também sobre os ancilostomídeos e falaram também sobre a estrongiloidíase. Sobre esses parasitos, que nós já discutimos em das aulas ao vivo, ficou alguma dúvida? Vocês querem fazer algum comentário? Algum ponto que o artigo abordou? Vocês ficaram na dúvida? Ou está tudo ok? Daquilo que a gente já comentou nas aulas ao vivo. E aqui vocês observaram, né? Que o maior problema que a gente tem com a estrongiloidíase é que a estrongiloidíase, Ascaris não faz, Trichuris não faz, ancilostomídeo não faz, é o estrongiloides que faz a autoinfecção interna, tá? O que é aquela autoinfecção interna? A autoinfecção interna é quando o paciente está imunocomprometido, não tem eosinofilia, não tem aumento de muco, não tem aumento de peristaltismo. Com isso, a larva, ao invés dela ser expelida, ela fica no hospedeiro e consegue perfurar a mucosa intestinal e atingir corrente sanguínea novamente e fazer o ciclo de novo e multiplicar novamente, né? E fazer a cópula de novo, liberar ovinhos de novo, que vai liberar larva de novo, né? Então, por isso que tem a hiperinfecção por estrongiloides stercoralis, tá? E aí, uma coisa que o texto aborda, né? É que eles acreditam que as infecções por estrongiloides são subnotificadas. Vocês conseguem entender o que é uma subnotificação? Não são notificadas. Elas não chegam a ser notificadas. Subnotificada é exatamente quando não é notificado, né? As pessoas têm a doença, mas como não faz o diagnóstico, não notifica, então o dado, o número, né, não computa esse dado aí nas estatísticas, tá? Então, subnotificado. Igual que acontece no Nordeste com o coronavírus. Há muitos casos subnotificados. A maioria. É um problema que a gente tem não só no Nordeste, é um problema que a gente tem no Brasil, né? A última notícia que eu tive, a técnica de PCR estava demorando 7 dias úteis para ficar pronto o resultado. E ainda tem a dificuldade do paciente até procurar um local para fazer a coleta, né? Então, tudo isso é subnotificação. Aí, gente, vamos abordar só mais 2 assuntos que esse texto fala, que é sobre a giardíase e a amebíase, tá? Sobre esses 2 assuntos, que a gente ainda não tinha discutido sobre eles, e como está no caso clínico, pode ser que tenha alguma questão na prova sobre eles, tá? Giardia e entameba são protozoários. São protozoários intestinais. Vamos primeiro falar da giardia. Então, como eu já tinha comentado, giardia vocês podem ouvir como giardia lambda, giardia intestinalis, giardia duodenalis, tá? A forma de transmissão da giardíase, assim como da amebíase, ela é fecal-oral, contato por meio de água, alimentos contaminados, tá? E aí, um problema que a gente tem com esses protozoários é que tem o contato, a transmissão pessoa a pessoa. Então, é uma preocupação que a gente tem em creche e em asilos, porque facilita ali a transmissão desses parasitos pessoa a pessoa. E por que ocorre esse contato pessoa a pessoa? Por falta de higiene, né? A pessoa que não tem o hábito de lavar as mãos, essa mão pode estar contaminada e acabar passando aí para outras pessoas, tá? Então, giardia e amebíase tem esse problema também. E aí, um assunto, né, que eles abordam é o seguinte: são parasitos muito comuns de regiões precárias, de países subdesenvolvidos, de regiões que não têm saneamento básico e rede de esgoto. Mas no artigo eles abordam que está tendo casos de amebíase, por exemplo, em países desenvolvidos. Casos de amebíase na Europa, nos Estados Unidos,
Por que vocês acham que pode estar acontecendo casos de amebíase nesses países que são países desenvolvidos? Porque os melequinhos daqui vai pra lá. Hã? E aí? Por conta da minha imigração de pessoas, professora, pode levar essa doença para algum outro país? Exatamente, né? Como tem essa transmissão pessoa a pessoa, sai um brasileiro e vai para a Europa. E aí o brasileiro sai daqui com amebíase. Quando chega lá na Europa, se ele não tem os hábitos de higiene, né, de lavar bem as mãos, ele pode acabar transmitindo esse parasito para essas outras pessoas, entendeu? Então, a crescente migração de pessoas, né, de países em desenvolvimento, de países subdesenvolvidos, para os países desenvolvidos, favorece essa disseminação, já que são parasitos que não precisam obrigatoriamente, né, de ficar no solo. Pode ter esse contato pessoa. Entendeu, gente? Então, isso é um dos casos. É exatamente, Cassiano. Eu tenho certeza que com o problema do coronavírus, a incidência de parasitose vai diminuir. Por quê? Porque agora as pessoas estão com o hábito de lavar as mãos, né? Ter cuidado para não colocar a mão na boca, a mão em mucosa. Muito já tomou os lombrigueiros aí para prevenção já, como falo, antes deles virar controlado também. Ainda tem essa, né? Que agora muitos antiparasitários, igual a Anitta, né? Que estava sendo muito utilizado, tá aí com a retenção de receita. Outro detalhe, gente, é o seguinte. Qual que é o problema da giardia, né? O problema de protozoário. Euminto, vai estar na prova também a diferença entre euminto e protozoário, viu, gente? Euminto, ele é um ser pluricelular. Então, o euminto, ele tem macho, ele tem fêmea, faz a cópula e libera os ovos. Ou então, ele é hermafrodita no próprio parasita, igual a atêmia, né? Na própria proglote, na mesma proglote tem órgão reprodutor masculino, feminino, e consegue produzir ali os ovinhos, né? Protozoário já é diferente. A principal forma de reprodução de protozoário é assexuada. O protozoário, ele é unicelular. Então, quando um paciente está imunocomprometido, o protozoário, ele consegue se multiplicar com muita facilidade. Então, o paciente imunocomprometido com protozoário, ele pode ter uma hiperinfecção. Ele pode ter uma elevação da carga parasitária. Protozoário é diferente de euminto. O euminto, para ter uma alta carga parasitária, ele precisa ingerir os ovos, né? Precisa ingerir os ovos. Então, qual que é o problema da alta carga parasitária em euminto? Ou o paciente vive em condições sanitárias muito ruins, muito precárias, e ele ingere vários ovos todos os dias, e aí tem alta carga parasitária, né? Ou é a questão da autoinfecção externa, que aí a pessoa não lava a mão, aí, né, o que a gente falou lá muito lá do oxiurus, né, e aí acaba elevando a carga parasitária. Ou então é o caso do Strongyloides stercoralis, que é um caso raríssimo, né, da autoinfecção interna, em que o paciente está imunocomprometido e aí a larva consegue penetrar, mas isso é algo raríssimo, tem que estar com o sistema imunocomprometido, né? Giardia. Ameba, Entamoeba histolítica, né? São parasitos que fazem a reprodução assexuada. Então, eles não precisam ficar ingerindo cistos. Dentro do próprio hospedeiro, 1 que vira 2, que vira 4, que vira 8, e assim sucessivamente. Então, o paciente imunocomprometido, o parasito ele replica com muita facilidade, favorecendo, né, o aumento da carga parasitária. Então, por isso que protozoário é uma preocupação também em pacientes imunocomprometidos. Qual que é o problema que a gente tem da giardia? O problema que a gente tem da giardia, né, é que a giardia, quando ela multiplica muito, ela forma um filme na mucosa intestinal desse paciente. E com a formação desse filme,
é onde dificulta a absorção dos nutrientes, entendeu? Que foi até o que a gente comentou aí no início da aula, né? Então, tem uma diminuição da absorção de carboidratos, de proteínas, de vitaminas, de minerais. Então, o paciente pode ficar desnutrido por causa disso, tá? Um outro problema da giardia é que ela pode inibir protease, inibir enzimas. Então, por exemplo, a gente absorve menores moléculas, né? Então, quando a gente ingere um carboidrato, uma proteína, a gente tem reações enzimáticas dentro do nosso organismo para fazer a digestão. O que é a digestão? Vai quebrar em pequenas moléculas para serem absorvidas. A giardia, ela consegue inibir essa ação enzimática. Então, uma situação que a gente tem observado, né, ultimamente, é que tem pacientes que desenvolveram intolerância à lactose. Mas é uma intolerância transitória. O que significa isso? Vamos lá. Qual que é o problema de um paciente que tem intolerância à lactose? Alguém consegue me falar? Um paciente que tem intolerância à lactose. Ele até vai na farmácia e compra um medicamento aí para ajudar no processo. Qual que é o problema desses pacientes que têm intolerância à lactose? Exatamente. O problema do paciente com intolerância à lactose, né, é uma deficiência enzimática, é um problema de enzima. Não tem a lactase para degradar a lactose. Tá? Por isso que a pessoa vai ali na drogaria, compra a lactase e, não, hoje eu vou comer um queijo, junto com o queijo vai a lactase junto, né? E o que acontece com esses pacientes com giardíase? Pacientes com giardíase formam esse filme, inibe enzimas, inclusive a lactase. Por isso que a gente fala que é uma intolerância à lactose transitória. Por que ela é transitória? Porque o problema é devido à giardia, né? Então, se trata a giardia, ele volta, a lactase dela volta ao normal. Então, ele volta a degradar toda a lactose. Entendeu? O problema dele é a giardia. Viu a situação que a gente anda vivendo nos dias de hoje por causa de giardíase, né? E aí, um outro problema da giardia é a diarreia, né? Uma alta carga parasitária de giardia, vocês têm diarreias fortes, diarreias explosivas, que aí também diminui a absorção de nutrientes, tá? E aí, vamos lá falar agora da amebíase. Por que eu quero falar da amebíase? Porque a gente falou sobre ela no início do semestre. E vai estar lá na prova. Eu vou até compartilhar uma outra tela com vocês, que é o meu quadro branco, que eu adoro o meu quadro branco. Vamos lá. Nós temos vários tipos de entameba. Essa que o artigo aborda é a entameba histolítica, tá? Entameba histolítica. Então, que eu vou até escrever aqui para vocês, que o artigo agora é entameba histolítica, tá? Gente, eu não vou colocar em negrito, em itálico, porque eu não sei como que eu faço para pôr, tá? Mas o correto é estar em itálico, tá? Então, a entameba histolítica é a que provoca o problema aí do caso clínico, né? É a que provoca a doença amebíase. Mas nós temos outras entamebas. Nós temos entameba coli, nós temos a entameba dispar, que o artigo até fala um pouco da dispar aí para vocês, tá? Qual que é a diferença entre essas entamebas que vocês precisam ficar atentos aí na hora que for observar as questões da prova? Entameba coli e entameba dispar são entamebas comensais. O que significa isso? Alguém consegue me falar? Não causa doença. Não, gente, calma. Antes de falar do comensal, veio uma pergunta, um comentário no bate-papo,
Tem pessoas que têm a deficiência enzimática mesmo, viu, Helena? Tem pessoas que têm a deficiência enzimática mesmo da lactase. E aí essas pessoas não é giardíase, não, é intolerância mesmo, tá? Se você não tem giardia, então não é giardíase, não. O problema seu é da lactase mesmo, viu? Cuidado aí. Vamos voltar aqui, né, na diferença das entamebas. A entameba histolítica provoca amebíase, e a entameba coli e a dispar são comensais. Como vocês comentaram aí, né? Alguém ativou o áudio e falou para mim, e aí no bate-papo vocês também estão comentando. As entamebas que são comensais são entamebas que não provocam doença, tá? Comensalismo é uma relação harmônica. O que significa isso? A entameba coli, ela até vive dentro do homem. A entameba dispar até vive dentro do homem. Mas elas não provocam doença no homem. Elas se beneficiam. Por quê? Porque elas têm o abrigo do homem. Elas se alimentam de restos alimentares ali desse hospedeiro, tá? Então, essas entamebas se beneficiam. Mas elas provocam prejuízo para o humano, para o homem? Não, não provocam. Por isso que ela é comensal. Comensalismo é uma relação harmônica, tá? Em que apenas um se beneficia e o outro não tem prejuízo, tá? Como que a gente vê a diferença entre elas? A gente consegue ver a diferença na microscopia. A gente vai ver depois lá as imagens dessas entamebas nos slides. A entameba histolítica, geralmente ela tem um núcleo. A entameba coli, ela tem mais de 4 núcleos. Então, a entameba histolítica para coli, a gente consegue diferenciar na microscopia. Agora, a dispar para histolítica, a gente não consegue diferenciar. A dispar e a histolítica, elas têm a mesma morfologia lá dos cistos, tá? Então, quando apresenta entameba histolítica ou dispar, como não dá para saber, né, pelo exame parasitológico de fezes, o paciente ele vai ser tratado, tá? E por que ele tem que ser tratado? Ele tem que ser tratado porque, como vocês viram no caso clínico, né, pacientes imunocomprometidos pode acontecer o que a gente chama de amebíase extraintestinal. O que é a amebíase extraintestinal? É essa ameba, né, essa entameba histolítica, que podem ir para outros órgãos, pode migrar para outros órgãos, migrar e provocar até a morte, né? Provocar lesão de tecido e tudo mais. Certo, gente? Ainda ficou alguma dúvida sobre esse artigo da Sociedade Brasileira de Reumatologia? Então, gente, como vocês pediram, né, e vocês estão um pouco na frente da outra turma, eu vou fazer uma revisão aqui breve sobre os ovos que a gente já estudou, tá? Então, o primeiro ovinho que a gente estudou foi o de Ascaris lumbricoides. Então, aqui, ó, é uma imagem de Ascaris lumbricoides. Se a gente coloca no objetivo de maior aumento, a gente consegue ver ele com clareza. E qual que é a grande característica dos ovos de Ascaris lumbricoides? A grande característica é a membrana mamilonada. Parece uma tampinha de garrafa, né? A membrana, ela é ondulada. Isso é o que a gente chama de membrana mamilonada. Com levedura. Levedura é fungo. Ah, você tá falando da garrafa da cerveja, né? Ai, Edmar. Então, aqui, ó, essa aqui é a membrana mamilonada, essa membrana ondulada. Essa membrana ondulada, ela é muito importante para a propagação aí desses ovos, porque facilita a aderência dele, e aí faz com que esses ovos também eles são bem resistentes às condições climáticas adversas aí, né? Por isso que ele sobrevive muito tempo no sol. Aqui, então aqui é um ovo de Ascaris, com a membrana mamilonada bem bonitinha. Esse aqui não tá dando para ver tão bonitinho, porque a imagem tá um pouco embaçada, né? Mas aqui você consegue até ver que ela tem tá onduladinha aqui e aqui. E aqui a gente já vê, ó, a formação do embrião. Nesse ovinho, cadê?
Nesse ovinho aqui, a gente vê que não dá para ver ainda o que está sendo formado, né? Aqui, já vê bem bonitinho o embrião, igual. Esse ovo tá perfeito. Esse aqui é um ovo de Atlas, né? Então, tá aqui a membrana mamilonada, a membrana ondulada, e dá aqui para ver o embrião. Então, esse é o ovo de Ascaris, né? Depois, a gente viu os ovinhos de Trichuris, que é esse aqui, é o ovo de Trichuris. Esse aqui também é um ovo de parasito. Só que esse parasito a gente ainda não viu sobre ele. Esse parasito é da família das tênias. Ele é um parasito que chama Hymenoplex nana. Vulgarmente, as pessoas chamam ele de chapéu mexicano, que parece que você está olhando um chapéu mexicano assim, por cima. Que o chapéu mexicano é aquele que tem o cone, né, e a aba. Então, quando olha ele por cima, eles falam que se assemelha a esse ovo aqui desse parasito. Por isso que muitos chamam ele de chapéu mexicano, tá? Mas tá aqui o ovinho de Trichuris. Vamos pôr no de maior aumento para vocês verem melhor, né? Tá aqui bem lindinho. O ovo de Trichuris é o que parece um barril ou que parece a bola de futebol americano, né? Aí aqui nessa imagem aqui, já dá para ver bem aqui o ovinho de Hymenoplex nana. Um cuidado que vocês têm que ter, gente, com as amostras de fezes, é o que eu falo para vocês em todas as aulas. A amostra de fezes, ela tem muita sujeira. Mostra aqui tudo, ó, tudo sujeira. E essa sujeira, esses artefatos que a gente chama, são coisas que dificultam e acabam confundindo a pessoa que está ali analisando, né? O profissional que está olhando a lâmina. Então, a gente tem que estar muito atento nas estruturas desses parasitos para não confundir com esses artefatos, com essas sujeiras. O parasito, ele tem a morfologia muito bem definida. Olha aqui que gracinha esse aqui, ó. Não tem dúvida disso aqui é um ovo de um parasito, né? Às vezes vocês nem sabiam que parasito que era esse, porque a gente ainda não falou detalhadamente sobre ele. Mas você já vê que ele tem uma morfologia nítida. Então tá aqui bem bonitinho. É igual o ovinho de Trichuris, né? Diferente dessas outras estruturas aqui, que não tem morfologia definida, que tá tipo uma poeira, né? Embaçado. Aqui, né, tá os ovinhos de Trichuris de Atlas. Figurinha de Atlas é bonitinho demais, né? Dá pra ver com perfeição. E aí, quando a gente falou de Trichuris, foi quando a gente falou dos geoelmintos, que tanto Ascaris quanto Trichuris precisa de ambiente úmido e quente para transformar na larva infectante, né? Então, ele também é um geoelminto. Mas a diferença, né, lembra lá, é que a Ascaris faz ciclo pulmonar, a Ascaris faz ciclo de Loss. Trichuris não faz ciclo de Loss. Então, ele é um geoelminto, mas não faz ciclo de Loss. Então, não provoca a síndrome de Loeffler. Agora nós falamos do Enteróbios, o famoso Oxiurus, né, que vocês amaram a aula de Oxiurus. O Oxiurus tem que tomar cuidado para não confundir os ovos de Oxiurus com os ovos de Ancylostomídeo. Cassiane, a Cassiane está me perguntando se a larva infectante vai ser sempre a larva L3. A larva L3, ela não tem erro. Se ingerir um ovo com a larva L3, é certeza que ela vai sobreviver e vai conseguir perfurar e atingir a corrente sanguínea, tá? A larva L3 é certeza. Mas já observaram casos em que a larva L2 também infectou, tá? Mas a L2 pode ser que ela não sobreviva. Então, tem casos em que a L2 até provoca, sim, a infecção. Mas é infectante mesmo, que não tem erro, que vai perfurar a mucosa e atingir corrente sanguínea, é a L3, no caso de Ascaris, tá? Trichuris não atinge corrente sanguínea, né? Então, aqui, gente, o Enteróbios vermiculares é o ovo que tem o formato de D. Então, cuidado para não confundir, né, lá na prova, a estrutura dos ancilostomídeos com a estrutura do Enteróbios. O ancilostomídeo, ele é oval, bem bonitinho. E o Enteróbios já tem o formato de D. O que é o formato de D?
Um lado, uma extremidade dele é mais achatadinho que a outra, que é mais arredondada. Então, aqui, ó, esse lado aqui é mais achatadinho que esse lado aqui, né? No objetivo de maior aumento, a gente também consegue observar. Esse lado é mais achatadinho que esse. Por isso que a gente fala que ele lembra a letra D maiúscula. Olha que gracinha, letra D purinho, né? Esse aqui, ó, achatadinho aqui, redondo. Essas aqui todas imagens tiradas do laboratório, lá da faculdade, da microscopia nas aulas práticas. Aqui é o verme adulto, a macroscopia de enteróbios, enderóbios. A macroscopia de enderóbios, ela é muito fácil, porque o parasito, quando ele acomete muito criança, né? Então, às vezes, a criança ainda usa fralda, quando a mãe vai trocar a fralda da criança, vê lá o verme adulto. Então, na parasitose, nos eumintos, né, a gente consegue ver macroscopicamente. Protozoário a gente não vê, mas euminto a gente consegue ver. Então, aqui é a macroscopia do enteróbios. Ai, que bonitinho, olha só. Oxe, meu Deus, tudo bonitinho, né? E aí depois a gente passou para os estrongiloides. A estrongiloides foi aquilo que a gente conversou, né? Estrongiloides, o diagnóstico, ele é muito simples. Por que o diagnóstico é muito simples de estrongiloides? Porque é a larva. E a larva, ela tem essa cauda muito afiada. Hã? Cauda afiada. Exatamente. Como tem essa cauda muito afilada, não tem quem vai errar isso na prova, gente. Isso aí é larva de estrongiloides. Se alguém errar larva de estrongiloides, eu vou ficar nervosa, tá? Isso aqui realmente não tem como errar. Ela é muito, muito bonitinha, a larva, né? Tá aqui, ó, a cauda bem afilada, né? Aqui até mostrei o videozinho, olha aqui, danadinha, movimentando aqui de um lado para o outro. Eu acho o máximo quando eu vejo esses vídeos. Ai, credo, vamos passar, né? Aí a gente viu lá do estrongiloide, já falamos muito sobre estrongiloides. E aí depois tem os ancilostomídeos. E tinham me perguntado aí também no bate-papo para já fazer uma revisão sobre as técnicas, né? Os métodos de exame parasitológico de fezes. Então, qual que é o método para a gente detectar com muita facilidade as larvas de estrongiloides estercorários? Alguém lembra? O nome do método? De estrongiloides? Não. É Red, sei lá. Não, né? O de sedimentação espontânea, gente, ele é um método que dá para todos. Mas quando a gente pergunta do método específico, né? Se eu quero pesquisar só estrongiloides, eu não vou fazer sedimentação espontânea, vou fazer o método específico, que é o da temperatura. Lembra da água morna? Exatamente. Barman Moraes, exatamente. Você falou, Erikmar. Termohidrotropismo, ou Barman Moraes, ou método de Rugai, né? Agora, para ver ascaris, para ver tricures, os ovos, eles sedimentam com muita facilidade, é a sedimentação espontânea mesmo. E para ver o enteróbios não é nem fezes, né? Para ver enteróbios, o melhor método que a gente tem é aqueles que a gente falou, o de Graham, o de Hall, que é o da fita adesiva, lembraram, né? Já até fez o desafio da plataforma. E aí vamos lá para os ovinhos de ancilostomídeo. Os ovos de ancilostomídeo, gente, eles já são bem ovais e eles é como se fosse só uma casquinha, como se ele fosse oco, por isso que eles são leves. E aqui tá o embrião, né? Aí nesse, como a Tânia tá aí falando, né? Muito bem, Tânia. Já são o método para detectar, o método específico para detectar ancilostomídeo é o método de flutuação espontânea, né? É aquilo que a gente comentou. Eu consigo detectar ovos de ancilostomídeo pelo método de sedimentação espontânea? Eu consigo. Tanto que